Olá, pessoal, muito bom dia. No ar, mais uma edição do nosso Pensando Bem, neste sabadão aqui na 107,7 FM Cultura, programa que já está fazendo parte aí, né, do calendário tradicional dos finais de semana de todo o gaúcho, de todo o porto-alegrense. Tudo bem, Juremir? Tudo bem, Nando, sempre uma alegria, de fato, cada vez mais repercussão do programa, as pessoas comentando, elogiando as entrevistas, elogiando os convidados que nós temos escolhidos, está funcionando muito bem. Hoje estamos sem o professor Luiz Augusto Fisch, que já está se instalando em Princeton, nos Estados Unidos. É mole? Nos próximos dias ele também entrará de forma online, né, porque o professor Fischer, ele vai ministrar Ele é professor visitante lá. Né? E olha só, saiu o ranking das universidades, das melhores universidades do mundo. As primeiras 8 são americanas. Princeton, onde está o Fischer, é a terceira melhor do mundo. É mole? Esse ranking deve ser americano, Júlio. A melhor é a PUC, onde eu me formei. Chinês. Não, eu também acho, mas, bom, os chineses não sempre fazem o que a gente quer. Bom, mas nós vamos falar hoje sobre, né, com uma figura importantíssima, escritor, cineasta consagrado, e agora, no último dia 10, a Câmara Rio-Grandense do Livro definiu ele como o patrono da nossa tradicionalíssima Feira do Livro, 69ª Feira do Livro, Tabajara Ruas, que está hoje também via online conosco, está na ilha, né, na Ilha da Fantasia, está lá em Florianópolis, e conversa conosco. Tabajara, que prazer falar contigo, tudo bem? Bom dia. Olá, Nando e Juremir. Na verdade, o prazer é meu, um grande prazer conversar com vocês aí, sabendo que tem esse programa aí, que grande repercussão e de discussão, então estou aqui muito contente. É uma homenagem mais do que justa e que já estava demorando. Tabajara, patrono da feira. Tabajara e feira são coisas que sintonizam. Então, se misturam, há muito se tempo confundem. Há muito tempo a gente esperava essa homenagem e finalmente ela veio, porque o Tabajara é um dos nossos grandes escritores, um dos grandes escritores brasileiros. Eu gosto dos livros do Tabajara, tem um que eu acho assim perfeito, sabe? Ele manteve a corda esticada até o fim, que é o Perseguição e Cerco de Juvencio Gutiérrez. É um grande livro. Tabajara escrever aquele livro deve ter tirado até a alma. Foi. Cavei fundo. Mas esse livro se transformou num filme, né? Acabei de filmar essa história, né? O Perseguição e Cerco, lá em Caciqui. Em Caciqui. Caciqui, uma bela cidade. Eu tinha uma história, a história toda é em Uruguaiana, né? É algo assim, é uma história remota da minha infância que eu ouvia falar muito, né? E escrevi o livro pensando na cidade, pensando em Uruguaiana. E aí, quando chegou a época de filmar, que foi o ano passado, né? No final, lá, em setembro do ano passado, eu fui para Uruguaiana, e aí chegamos lá, e aí a grande novidade, não tem mais trem em Uruguaiana. E o trem era uma figura obrigatória do filme, né? O trem fazia parte das sequências dramáticas principais do filme, era o trem que atravessava a cidade. Aí eu fiquei sem pai nem mãe. E aí tem trem ainda em Caciqui? Tem trem, não só tem trem, como tem uma belíssima estação onde a gente filmou. A gente ficou em Caciqui. Eu saí a buscar uma locação e a gente encontrou um cidadão que conhecia tudo sobre as vias férreas e tal, e ele nos orientou e nos conduziu de maneira a gente conseguir o trem que para lá em Caciqui. E ficou muito
não digo igual a uruguaiana, é bem diferente mesmo, mas é adaptável ao que interessava para o filme. Falando em Uruguaiana, só para quem não sabe, tu é natural de Uruguaiana, né, Tabajara? Sou natural de Uruguaiana. Por pessoal entender. Cidade da fronteira, fronteiríssima. Tem lá o Juremir, é de outra cidade fronteiríssima, né, que é Santana do Livramento. Santana do Livramento. Mas a tua cidade faz fronteira só com um país, né, Juremir? Com o Uruguai. Com o Uruguai. Com o Uruguai. Com o Uruguai. A minha fronteira faz com o Uruguai e com a Argentina. Não, já está se exibindo, dizendo que a fronteira dele é melhor que a tua. Não, essa é uma rivalidade antiga, né? E a fronteira dele tem aquele enorme rio Uruguai. Sim, é verdade. Que fica ali. O enorme rio Uruguai, né? Então, eu perdi a cidade, perdi o trem e perdi o rio. Reza a lenda que era para fazer o filme, né? Reza a lenda que era tudo um país só, né? E que foram os ingleses que fizeram essa divisão e criaram o Uruguai e depois a Argentina, porque era tudo ali o pessoal do Platense, como se chamava, né? Era tudo dos nossos índios. Não pode dizer índio agora, mas era tudo deles. Indígena. Os indígenas. Não pode dizer índio agora? Não, é indígena a expressão correta. Agora não pode. Agora, Tabajara, tu é um cara assim que, né, nos teus livros, tu trabalha muito assim a formação da identidade cultural do gaúcho e tal. Alguns autores fizeram isso, mas tu tem um diferencial também, porque tu é um autor que fez isso num período pesado de ditadura, né, para escrever essa identidade gaúcha. Fala um pouco para nós como é que foi essa tua trajetória para fazer isso diante do contexto brasileiro na época. Bom, para começo, quando eu comecei a escrever, eu estava fora do país, eu estava exilado, né? Eu estava morando na Dinamarca e então... E a Dinamarca é uma espécie de parêntese no mundo, né? Um lugar praticamente intocável, né? Apesar de que durante a Segunda Guerra Mundial os alemães andaram lá e fazendo algumas barbaridades. Mas essa história de abordar esses assuntos terríveis, né? Eu fiz isso com muita tranquilidade, né? E procurando contar exatamente o que aconteceu. O meu livro, que aborda mais diretamente essa questão, né, que se chama O Amor de Pedro por João, né, é um livro que vai ser relançado agora na feira. Esse livro ele conta assim com minúcias, com detalhes, né, a brutalidade da ditadura. E depois disso, o tempo passou, eu vim para o Brasil, fiquei por aqui e tal, as coisas mudaram, né? E a gente ficou mais descansado de escrever sobre esses assuntos. Mas agora, passado algum tempo, voltou de novo aquelas garras escuras sobre nós, não? Sobre quem escreve, né? O Juremir sabe muito bem disso, né? Que só o fato de ser escritor já dá o aval de perseguido. Coisa que aconteceu muito com praticamente todos os escritores e particularmente com o Juremir. Né? Pois é, Tabajara, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de te perguntar, e acho que nunca surgiu realmente a oportunidade, como é que se deu a tua, vamos dizer, transição da literatura para o cinema? Eu, por exemplo, te li pela primeira vez num dos folhetins que tu publicavas na Zero Hora. Tu publicaste muitos desses textos seriados na Zero Hora, sempre com muito sucesso. E eu me lembro de ter começado a ler e achei assim, espetacular. Pô, o cara consegue fazer isso no jornal, literatura no jornal dessa maneira. E depois chegou um tempo na tua vida em que tu
começaste a investir bastante no cinema e com muito sucesso. Outro dia o Werner Schunemann esteve aqui conversando com a gente. Semana passada. E aí ele estava contando de quando ele foi chamado para uma reunião na Globo, que iam filmar A Casa das Sete Mulheres, e tinha várias telas de televisão na sala, e todas tinham imagens de um filme teu. Então, esse troço assim, que era para mergulhar no ambiente que eles queriam para a série. E aí que eu queria saber isso contigo, como é que foi essa, não é passagem, porque tu continuas na literatura, sempre continuaste, mas como é que foi essa tua decisão de também investir, de botar o pé no cinema? Bom, eu acho o seguinte, Jurimir, eu acho que o cinema é uma velha fantasia da nossa geração. Eu acho que todos nós sonhamos algum dia em fazer um filme, em dirigir um filme, né? E então, lá pelos anos, quanto foi isso? 88, por aí? 88? Surgiu a oportunidade de fazer um filme, que foi o meu primeiro romance também. Não é o meu primeiro romance, é o meu segundo romance. Neto perde sua alma. E aí, bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi um aprendizado, né? Eu tive que... a gente sabia, inconscientemente, quer dizer, ou conscientemente, a gente sabia como fazer um filme, essa coisa toda. Mas, na hora da verdade, era diferente. E mais ainda que o filme que nós escolhemos para fazer, eu digo nós, eu e o Beto Souza, né? Que foi o meu parceiro nesse filme, nós escolhemos um filme complicado, filme de uma grande produção, com batalhas, com cavalhadas, com coisas desse tipo aí. Mas nós tivemos sorte, mais sorte que juízo. E acabou saindo um filme que foi visto bastante, recebeu muitos prêmios. Então aí ganhou o Kikito, né, em 2001, em Tabajara, ganhou o Kikito de Gramado em 2001. Ganhou 5 Kikitos, 5 Kikitos, ganhou direção, ganhou melhor filme, ganhou um monte de prêmio lá. E montagem da Lígia Halper. Isso aí. O interesse pelo cinema veio da imaginação de criar histórias no texto e tu imaginar como é que ficaria isso aí na tela. Tu chegava quando tá escrevendo a projetar isso, como é que isso aí ficaria numa tela de cinema, numa história, colocando personagens, né, atuarem naquilo que estava sendo escrito. Tu conseguia perceber isso, que tu estava criando uma história que poderia se transformar em um filme? Bom, eu acho que sim, isso que tu diz é correto e vai bem de encontro à realidade do que nós fazíamos. Mas eu me lembro que, na verdade, a gente tratava de aprender enquanto fazia o filme. Tratava de aprender. Eu não escrevia para filmar, eu escrevia para ler. Mas depois que eu fui lá e me dei conta como é que era que se fazia roteiro e tal, aí sim, o roteiro a gente escrevia para ser filmado, que é bem diferente, né? E é bem diferente. Depois eu fiz várias coisas escrevendo para cinema. Eu escrevi muitos para cinema, escrevi 12 roteiros de longa-metragem para cinema, né? E aí a gente vai aprendendo uma série de coisas. Por exemplo, assim, o tamanho do filme. Como é que um filme tem 2 horas de filme? O roteiro tem que ter 120 páginas, porque cada minuto de filme cada minuto é um minuto de filme, cada minuto de roteiro é um minuto de filme. Então,
ah, a gente seguia esse preceito e dava certo, né? Chegava lá no final, mais ou menos dava certo. Agora, eu fico imaginando, eu que fui guri lá em Santana do Livramento, fui guri, assim, na cidade mesmo, nos anos 70. Que só faz fronteira com um país e não com dois, como só Uruguaiana. só com o Uruguai. Só o Uruguaiana que faz fronteira com 2 países. Tá bem, tá bem. Lá em Livramento, o grande acontecimento no cinema, cinema internacional, na frente do Parque Internacional, assim, a 100 metros do Uruguai, o grande acontecimento era estreia de filme do Teixeirinha. A fila era gigantesca. Olha, tinha que chegar cedo. A fila ia dobrar o quarteirão. Era uma emoção aquilo, porque falava das coisas que a gente via, da campanha, porque falava dos nossos costumes. Todo mundo se via um pouco no espelho daquilo. E é claro que todo mundo ficava sonhando. Imagina aparecer no cinema. Era um troço assim que incendiava a imaginação. Eu imagino que lá em Uruguaiana tu passasse por coisas assim muito parecidas, de sonhar em colocar o teu mundo no cinema. Não, com certeza. Nós somos dessa região, né, da fronteira, que é uma região de campanha, né, de criação de gado. Então, desde menino também, eu acompanhei a criação de gado. A gente andava 2, 3 quilômetros, estava no interior de uma fazenda ali, né, ligada na cidade, né, era uma coisa assim. E essa vida da cidade e do campo ali, praticamente era uma só ali. Eu via, quando a gente começou a fazer cinema, eu conversava com o pessoal da equipe que a gente tinha que tratar todo mundo, como se fossem pessoas da mais alta condição do saber. Porque quem sabia sobre essas coisas eram eles, as pessoas que estavam ali por fora, nos cercavam, se aproximavam, perguntavam coisas e tal. Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, criar uma certa credibilidade com o que fazia, né, com os filmes, né? E acredito que não foi de todo equivocado, porque eu fiz 5 longa-metragens e agora o 6º está pronto também. O 6º é o Perseguição e Cerco, né? E acredito que eles, de alguma maneira, reproduzem a vida do campeiro, as necessidades, as tragédias, os percalços todos que envolvem a vida do homem do campo. Eu vi agora, Nando, só assim para comentar, eu vi um filme agora sobre a vida no campo, filmado em Santana do Livramento, em Palomas, uma parte, que é esse filme Casa Vazia, do Giovanni Borba. É um filme triste, porque é um filme sobre a decadência daquela região. Decadência. No cinema, onde é que está passando? Eu vi na Casa de Cultura Mário Quintana. Na Casa de Cultura Mário Quintana, até o pessoal poder saber, né? É um filme interessante, porque ele mostra como a mudança de tecnologia e de cultivo afeta aquela região, expulsando, por exemplo, o peão da campanha para a cidade. Porque hoje, naquela região, o que domina, avança, é soja e eucalipto. E isso cria desemprego para aquelas funções tradicionais. Filme bonito e triste, e que é isso, né? Mostra esses lugares que, para gente como eu e o Tabajara lá na campanha, são muito caros. São muito caros. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu período. De 71, tu fosse exilado, né? Até, acho que 81, foram 10 anos, mas como aconteceu isso? Em que momento tu ficou sabendo? E como é que foi para ti saber que tu tinha que abandonar o teu país e viver fora daqui? Bom, eu já estava numa situação diferente. Eu saí de Porto Alegre, né? Eu fiquei, quando
eu caí na clandestinidade. Lá. Agora fica difícil eu dizer os anos, mas o golpe no Chile foi em 73, não é isso? Isso. Então foi em 70. De 70 a 73, eu vivi no Brasil assim, clandestino, escondido, de um lugar para outro e tal. E fiquei, inclusive, aqui em Florianópolis, fiquei uma longa temporada em Florianópolis, né? E sempre aquela coisa de que está fugindo, que está escapando, que está se escondendo, sabe, está andando pelas quebradas e tal. Mas então eu estava nesse período nesse período havia uma insegurança total com a vida das pessoas, né, dos perseguidos, no caso, né? E eu me lembro que eu acabei indo para o Chile, né, por caminhos também, devo isso muito, eu saí por livramento, né, atravessei o Uruguai, fui até a fronteira com a Argentina e tal, acabei indo para Santiago do Chile, né, e depois peguei um trem para Santiago, né? E fiquei lá. A gente acaba se adaptando. Eu acabei me adaptando àquela vida de exilado, né, mas a coisa só mudou realmente. Depois veio o golpe no Chile, que foi um golpe muito, muito, muito feio, muito terrível, né? E a coisa só mudou mesmo quando eu acabei na Dinamarca, e lá um bom tempo, fiquei lá uns 4 anos, né? Até que eu fui para a África, para São Tomé e Príncipe. Trabalhei em São Tomé e Príncipe como arquiteto. Eu estudava arquitetura em Porto Alegre, trabalhei como arquiteto, enfim, fui levando a vida aí, até que voltei depois de anos em São Tomé, voltei para a Dinamarca, e aí foi se aproximando o final dos anos sombrios, né, dos anos de chumbo, né? É uma trajetória e tanto, hein? Por que a Dinamarca? Tu tinha algum amigo lá, alguma referência, Tabajara? Por que a Dinamarca? Não, a Dinamarca era tipo sorteio. Eles chegavam e quem fazia essa seleção e organizava a ida dos refugiados para países era um departamento da ONU, a UNCTAD, chamava UNCTAD, uma coisa assim. E aí eles chegavam e diziam assim: bom, para que cidade tu quer ir? Paris? Paris. Os caras já davam uma risadinha, né? Vou te mandar lá para um fundão qualquer. Mas, na verdade, eu tive sorte. Me mandaram para a Dinamarca, onde eu fiquei lá, 3 anos na Dinamarca. Copenhague. Que é um país... Copenhague, que é um país doce, um país absolutamente maravilhoso, um país cordial, com alta cordialidade entre as pessoas e um nível de civilização muito grande, né? Uma cordialidade reina de alguma maneira lá. E então eu fiquei lá fiquei em Copenhague trabalhando. Tive vários trabalhos em Copenhague. Eu trabalhei como lavador de janela, por exemplo. Eu era um eficiente lavador de janelas, né? Lavador de janela, interessante. Essa organização. Lavador de janela de hospital.
E era só de janela, não era nem de porta, nem de nada, era janela. Eu era especialista em especializada. A especialidade, lavador de janela. Tinha algum apoio financeiro ou de dizer você, de moradia, alguma coisa desse pessoal que definia as cidades? Eles davam alguma ajuda? Sim. Quando chegou lá aquele grupo de refugiados que foram, nós fomos retirados da Embaixada da Argentina. Até há pouco saiu um filme do Paulo Nascimento sobre a Embaixada da Argentina, muito semelhante ao que aconteceu lá. Quando a gente chegava nos países a que era dirigido, no meu caso a Dinamarca, havia uma grande infraestrutura esperando pelo cidadão. Então eu recebi todo o conforto, todo o apoio, aprendi o dinamarquês. Hoje já não sei mais, mas falava o dinamarquês com meus amigos lá e estudava o idioma, né? O que me deu a oportunidade, inclusive, de terminar meu curso de arquitetura e acabei, por causa disso, indo para a África, para São Tomé e Príncipe, onde era São Tomé e Príncipe, uma pequena ilha, né? Do tamanho aqui da ilha de Santa Catarina, mais ou menos. E eu fiquei 3 anos em São Tomé. 3 anos em São Tomé, trabalhando como arquiteto, fazendo coisas lá e tal. E aí começaram a cair as ditaduras, foram diminuindo, foram enfraquecendo e tal, e começaram a haver possibilidades de saída, né? Aí eu saí de lá. Mas o que eu queria dizer era sobre o apoio que a gente recebia nesses países. Era um apoio institucional, era um apoio internacional, era um apoio dirigido pela ONU. Sim. ONU, né, para a segurança dessas pessoas lá, né? O resto tinha que se virar e trabalhar. Tinha que se virar. Eles nos davam 6 meses para aprender o idioma e se estabelecer de alguma maneira, né? Sim. E eu acabei, não me lembro agora em detalhe, faz 50 anos isso, mas por algum motivo fui levado, talvez pelos meus músculos e tal, fui levado a lavar janela. Lavar janela. Olhar o porte físico é esse. Olhar o porte físico e tarefa para o qual eu tinha aptidão, né? Até hoje eu faço isso aqui em casa, então... Quer dizer, agora, nesse momento, eu não faço mais porque estou meio fora de forma, né? E foi em Santo Tomé que tu pegaste gosto pelas ilhas, porque faz o quê? 25 anos que vocês moram em Florianópolis. Vocês foram embora, tu e a Lígia, para Florianópolis e ficaram. Isso significa que tinha já um certo gosto por viver perto do mar? Tinha. Mas tem que acrescentar nesses 25 anos mais 10 anos. Eu estou aqui na ilha há 35 anos. Há 35? Eu que me enganei. 35 anos. Ô, Tabajara, nesse período de exílio, tu estava com a tua companheira, tu estava com a família ou foi sozinho? Como é que foi isso para ti? Não, eu fui sozinho. Eu fui arrebanhando as companheiras pelo caminho, não? Foi na solidão mesmo para esse lugar todo encarado. Foi na solidão. Eu vivia só, tinha minha turma e tal, mas eu não tinha família nesse momento. Eu formei família quando voltei para o Brasil, né? Voltei para o Brasil. Hoje tenho 2 filhos, um adulto e um com 26 anos, que ele é professor de educação física, e o outro, o Tomás, que segue os caminhos do pai, já é diretor de cinema, dirige filmes. E quem está seguindo a carreira.
Ô, Júnior Mira, eu lembro do Werner, na semana passada, ele disse uma coisa sobre o Tabajara, que foi assim, ó, o personagem, o neto que ele fez, que mudou a carreira dele. Sim, A ele vida falou. dele se transforma a partir desse personagem, Tabajara. Ele falou aqui semana passada. Pois então, o Werner, ele sempre me diz isso. O Werner sempre me diz isso. Mas ele é que a gente vê que o Werner tem uma visão da questão Da Revolução qual é a Farroupilha? palavra? Não, não. Eu me refiro ao fato de ter essa coisa de agradecimento a quem lhe deu uma mão, que lhe deu um Ah, impulso certo, e certo. tal. Ele tem essa virtude de. Qual é essa palavra? Ah, mas isso aí é, digamos, de ser bem agradecido, como a gente dizia lá É na. que não é Bem tão comum hoje em dia, né, agradecido. Júnior Mira? É, tem mais é que ser bem Bem agradecido. É agradecido. verdade. É que é tão Bem incomum hoje as agradecido. É pessoas serem verdade. Eu agradecidas. trabalhei agora no último filme, que eu fiz, que é este Perseguição e Cerco a Juvencio Gutiérrez. O Werner tem um papel extraordinário, extraordinário. Ele faz uma aparição, quer dizer, não é uma aparição, ele tem um personagem no filme que não é o principal, mas o Werner, nesse filme, ele dá uma aula de interpretação. Ele Ele, faz ele é um baita ator, né? Ele é um baita ator, o Werner Schoenemann. é um baita ator. Isso. Com Agora, certeza, o Werner é um baita ator. agora, deixa eu te perguntar o seguinte, porque tu és o patrono da feira, a feira para nós é uma instituição, a gente gosta da feira e tem sempre o momento da chegada. Eu me lembro que a primeira feira do livro de Porto Alegre que eu fui, eu tinha 18 anos, tinha acabado de chegar em Porto Alegre, foi em 1980, e eu fiquei assim, perplexo, como esse negócio é grande, como tem livro, como tem gente, passei pelo Mário Quintana, fiquei assim, pô, não, é um tamanho enorme esse negócio. Como é que foi a tua primeira feira do livro de Porto Alegre? Olha, foi meio parecido com a tua também. Eu fiquei deslumbrado com aquilo. Porque foi lá pelos anos 70, né? 70. Aliás, eu saí do Brasil em 70 e só voltei em 80 e pouco, né? Mas eu fiquei encantado com a feira. A feira me penetrou de alguma maneira, assim, eu adorava andar pela praça, pelas alamedas cheias de estantes com livros e, enfim, foi um momento assim de exaltação espiritual, andar pela feira, pegar os livros, folhear os livros, né? Foi muito legal. Eu tenho a lembrança que eu tenho da feira é sempre altamente positiva. Eu me lembro muito da Feira Tabajara, em função assim de grandes amigos. Por exemplo, eu fui muito amigo do Décio Freitas. E o Décio Freitas adorava a feira e ele gostava de sentar naqueles banquinhos assim da praça e ficar ali. Ia chegando gente, ia formando uma roda. E aí era conversa e conversa durante horas e horas. Ia passando gente. Eu me lembro de uma vez ir cobrir a feira, minha primeira feira como repórter da Zero Hora. Aí eu vou lá. Era sobre uma polêmica que tinha dos livros negacionistas de uma editora, que era o dono era o Castan, um alemão. E aí estamos lá, pode ou não pode, os livros que negavam a câmara de gás e não sei o quê. Daqui a pouco vem, assim, passinho, Luiz Carlos Prestes. Aí eu fiquei pensando, mas que negócio é esse? Tu tá parado aqui fazendo... Blusa com Prestes na feira. Aí fui lá, é sensacional, cara, era um mundo. Isso, fantástico. A feira é realmente... Diga. A feira favorece esses acontecimentos. A feira favorece isso. É verdade. Ô Tabajara, numa entrevista te perguntaram de planos de futuro. E tu disseste que o futuro é cansativo, que se tu pudesse, tu aboliria o futuro. Que história é essa? Por que isso, Tabajara? Boa frase. Porque não, é só uma frase, né? Mas se a gente pudesse abolir o futuro, a gente aboliria o futuro, não é mesmo?
Ficava só com presente. Eles ficavam só com presentes, porque o que nos importa é o presente. Eu aqui, o agora, a gente está aqui e é isso que vale, né? O passado já se esboroou, virou pó, e o futuro não se sabe. Então, eu sempre vivi no presente. E, de certa maneira, todo mundo vive no presente, né? A gente faz fantasias com o futuro, com planos, com coisas mirabolantes, e acaba acontecendo coisas que, enfim, tu nem imaginava, ou não pensava que seria possível e tal. Eu não me importo muito com o futuro, não. Aliás, até porque o meu futuro já está meio marcado, né? Como assim? Explique. Bom, eu diria que... Quanto tempo de vida eu tenho ainda? Estou com 81. Uns 20 ainda. Uns 20. Meu mestre Edgar Morin, sociólogo francês, está com 102 tuitando todos os dias. É verdade, não, com certeza, isso tem muito. Mas isso é uma exceção da coisa assim. Eu não quero ser o Edgar Morin, eu estou noutra faixa de ser humano, mas seria legal chegar com 100 e tantos anos e não na plena fortaleza, mas agora, bons... Tabajara, tu foste um jovem de esquerda que saiu do país, que foi obrigado a sair, que viveu tantos anos exilado, que descobriu, assim, conheceu essa face terrível das ditaduras e que certamente sonhou com um Brasil bem diferente. O Brasil de hoje está muito distante dos teus sonhos de jovem exilado? Ou, digamos assim, pelo menos andou um pouco em direção aos sonhos que tu tinhas na época? Olha, eu acho que está bem distante ainda do que a gente imaginava. Está bem distante. Eu confesso que tenho uma profunda simpatia pelo governo atual, pelo Lula, por essa turma que anda com ele aí, que está... por exemplo, quando é que vocês viram nas nossas assembleias legislativas ou coisa pelo estilo, assim, índios ou indígenas, como queiram, não é? Com seus cocares e mostrando aquelas penas coloridas e cantando e dançando orgulhosamente. Eu acho que isso é fundamental. Isso com certeza mudou. Mas agora vamos falar da real, não? As pessoas têm que comerem, né? A fome ainda é o nosso principal problema. Isso é terrível. Isso é uma coisa assim absolutamente desumana, né? E eu acredito que esse governo está fazendo o possível para alimentar essa população, mas é difícil e o que mais ainda, o que mais cansa a nossa beleza, né? É as pessoas que tu falou em negacionismo, né? Mas essas pessoas que dizem que não existe, é pobre porque quer ser pobre ou coisas assim. Não é, né? É uma maneira como o mundo foi construído, não é? Cada pedaço do mundo de alguma maneira mais especial, assim, com algum ingrediente diferente, mas basicamente foi o espoliando o próximo, tirando o que o outro fazia, o que o outro ganhava, que o outro transformava em objeto, e nós assistindo. Deixa eu te colocar num tema aqui polêmico, já que nós estamos falando disso, que um homem que escreve sobre a identidade cultural do gaúcho, né, é importante a gente ter a tua opinião. Há um debate no Rio Grande do Sul, acalorado,
né, sobre a questão do hino do Rio Grande do Sul e aquela expressão, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E essa é uma reivindicação, especialmente da comunidade negra quase como um todo, né, que se sente não fazendo parte do hino gaúcho. Esse hino não nos representa. E aí há propostas de mudanças. E há, evidentemente, aqueles que não aceitam de forma nenhuma mudança, como se fosse ofender, né, o Rio Grande do Sul mudar o hino. A tua posição como intelectual, um escritor que conhece o assunto, o que tu pensa sobre isso, Tabajara? Eu acho que toda e qualquer mudança é bem-vinda. Toda e qualquer mudança a gente tem que... A oportunidade de passar uma mudança na nossa frente, a gente estende o pé para derrubar ela e pegar firme, né? Mas o que eu acho é que existe muita picuinha, muita coisa, muito rancor, acumulado ao longo de séculos de opressão, principalmente do povo negro, né? Principalmente do povo negro. Mas não só do povo negro, também dos que moravam aqui na terra, dos indígenas que moravam aqui na terra, né? Indígenas é um termo, uma maneira confusa de dizer, porque eles não eram índios nem indígenas, eles eram habitantes desse lugar aqui, né? E foram massacrados, espolhados, né? Enfim, é uma história comum a todos esses povos. E nós três aqui, o branco, nós escapamos por muito pouco dessas mazelas da vida, né? Que é ter uma cor um pouco diferente, eu ter um jeito diferente, eu ter você gay, você isso, você aquilo. São os preconceitos que envolvem todas as nossas atividades, né, na vida toda, do começo ao fim. E a gente tem que lutar contra essas coisas. Eu sou a favor das mudanças, tem que mudar o hino, muda o hino, né? Não tem que chorar muito, muda o hino, né? Aliás, o que o hino fez por nós? Não, nada. Além de nos deixar em algumas situações assim meio ridículas às vezes, né? Tabajara, nos últimos tempos, aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, bem forte, tem surgido, e as editoras, as grandes editoras, como a Companhia das Letras e a Todavia, que surgiu não faz muito tempo, mas que é uma das grandes, essas editoras passaram a publicar muito mais escritores negros. E agora nós temos mesmo aqui do Rio Grande do Sul alguns que estão muito bem colocados no cenário nacional, como o Jefferson Tenório. São escritores que até há pouco tempo não eram tão conhecidos e se tornaram escritores nacionais, o Zé Faleiro. Tu tens lido esses novos escritores? Tu tens acompanhado o trabalho deles? Olha, eu acompanhei o trabalho do Jefferson Tenório, não é? Os seus primeiros livros. Eu ainda tenho uma certa dificuldade agora para me lembrar, mas aquele o Homem na Sombra, a parede, enfim, não interessa o título do livro, mas eu li e fiquei muito impressionado. E ele é um intelectual, imagino que ele está em Porto Alegre ainda, né? Não sei. Ele agora viaja o tempo inteiro, mas ele tem base por aqui. Ah, tá. Acho que está morando mais em São Paulo. Uma vez eu tive com ele e conversamos muito, e ele fez uma apresentação minha numa livraria e eu fiquei muito impressionado com ele. Mas eu acredito que não é isso também. Eu acredito que todos têm que ter oportunidades iguais. Sim. Iguais. E isso que a gente espera de uma sociedade mais justa, né? Patrono da Feira do Livro, até quando tu
Quando é que o pessoal te diz, ó, chega de Florianópolis, tem que vir para cá para fazer os serviços do patrono e tal? Quando é que começa toda essa função, Tabajara? Não, começa brevemente, ou seja, daqui, eu acho, antes, a feira começa o dia 27, né? 27 Eu de vou estar uma outubro. semana antes. Eu tenho eu tenho um apartamento aí, eu tenho um lugar aí, uma casa aí em Porto Alegre, e pretendo ficar a feira toda ali, a feira toda. Eu acho que a feira vai buscar encaminhar os jovens para os livros, né? Eu acredito que esse é um caminho verdadeiro, um caminho seguro para a nossa juventude, que está cada vez, não a juventude, mas a situação da nossa civilização está precária, está difícil, a nossa civilização está se tornando assim um filme de terror. E eu pretendo, no que for possível, e que evidentemente eu sei que vai ser uma coisinha pequena, né, levar as pessoas para o lado do livro, da literatura, da confraternização, né? Deixa eu saber uma coisa E tua, eu uma curiosidade, assim, de um grande escritor. Tu tens um escritor favorito? Aquele assim que esse é o cara que eu mais gosto? Boa pergunta. Tenho. Não, sim, mas vivo ou morto? Se é morto, eu quero. Tanto faz. O livro não morre nunca, né? O livro não morre nunca, então tanto faz. Um vivo, ou então um vivo e um morto. Um vivo e um morto, boa. Um vivo e um morto. O morto é o Érico. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Perfeito. Érico Veríssimo. E vivo. Se fosse para recomendar alguém para patrono da feira, eu já recomendei. Ele se chama Juremir Machado. Eu assino embaixo. Eu já recomendei algumas vezes também. Tem escritores muito importantes que precisam ser patronos. Eu digo o seguinte, talvez daqui uns 20 anos. Mas tu tem uma obra destacada. Não, mas 20 anos é muito. O próximo patrono da feira... 20 anos é muito. O próximo patrono da feira tem que ser alguém da dimensão do Tabajara. E todos nós sabemos o nome. O próximo patrono da feira tem que ser o Sérgio Faraco. O Sérgio Faraco é um grande escritor. Com certeza. O Sérgio Faraco é o meu candidato há muito tempo. O Sérgio Faraco é o meu candidato há muito tempo. Mas, conversando com os organizadores da feira, eles estão com uma intenção, por sinal, eu aprovei a ideia, assim, de colocar uma mulher. Também. Uma mulher e eu pensei em alguns nomes. Eu tenho, por exemplo, eu trabalho muito com a Letícia Vershovsky, ótima escritora. Marta Medeiros. Marta Medeiros, claro. uma escritora consagrada, com muitos leitores. Exato, né? Exatamente. A Hilda Simões, que ela tem um livro extraordinário que se chama Tuiatã. E, enfim, se a gente começa a pensar, vai surgir. Já temos 3 nomes aí muito fortes, né? Muito bons. Então, eu acho que Juremir, tu vai ficar esperando as moças passarem um pouco aí. E com todo prazer, satisfação, esse pessoal tem que ir na frente. Tem meu voto.
Claro, A Maria Carpe não eu chegou a acho ser também. patrona também? Foi. Recentemente, né? Foi. Não sei quanto tempo faz que a Maria Carpe foi, mas Eu ela, acho que é recente. ela A Maria foi. Carpe foi agora, sim. Não foi muito. Depois o Fabrício também Foi. foi, o filho Fabrício, o dela. Nejar também O foi, o Nejar pai, também foi. família Sim. toda. Sim, Olha, sim. eu nunca, de todo o tempo que eu acompanho a feira, todos aqueles que foram patronos, eu considerei que eram legítimos e adequados. Eu nunca vi alguém assim que eu pudesse dizer, não, esse não devia ser patrono. Eu acho que as escolhas são. Às vezes a gente discute o momento. Por exemplo, Tabajara devia ter sido patrono, já faz 20 anos que ele devia ter sido patrono. Agora, todos que eu vi serem escolhidos tiveram a minha aprovação. Acho que a feira. Agora, eu acho Não, que o eu acho que método sim. atual é o melhor método, que é o de homenagear as pessoas. Sim. Não tem que ficar colocando as pessoas a competir por uma homenagem. Quem quer competir por homenagem? Claro. Escolhe um nome e homenageia. Escolher um nome e homenageia, Tá pronto. certo. Essa foi sempre a minha. O fato de eu retirar e quando me chamavam para ser candidato, eu disse, não, eu não sou candidato. Não é que eu vou ser candidato a uma homenagem, mas isso que o Juremir falou aí é totalmente procedente. Totalmente procedente. Ô, Tabajara, tu falaste uma vez que a melhor forma de evoluir, né, de não parar no tempo, é pegar um bom livro e ler. Né? Ler um livro. O que tu está lendo no momento? Ou continua lendo muito, 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 ou desce uma trégua, diminui-se um pouco? Não, eu continuo lendo, eu continuo lendo muito, mas essas perguntas que me pegam assim, eu imediatamente eu me esqueço. Essas perguntas derrubam todo mundo. E é verdade, sabe? Imediatamente assim eu me apaga o nome. Mas eu já digo para vocês assim o que eu estou lendo. Outro dia, Tabajara, eu saí de casa. Antes de sair, eu estava sentado, minha poltrona vermelha, lendo um livro chamado Sapiens contra Sapiens. É um livro sobre as origens da humanidade, o fato de que, em alguns momentos, havia várias espécies humanas, não só o Homo sapiens, havia o Neandertal, havia o denisovanos, que eu nem conhecia, e o livro se chama Sapiens contra Sapiens, publicado pela LPM, e o autor se chama Pascal Pic, é um grande antropólogo e paleontólogo francês. E aí eu fui e encontrei umas pessoas no bar, e um me perguntou, o que está lendo? Eu fui perguntar o que está lendo, sumiu. Estou lendo um livro lá. Agora, a poltrona era vermelha porque era a que tinha para comprar, era mais barata, é coincidência, ou foi pensada essa poltrona vermelha? Eu acho que isso aí foi a Cláudia que me deu essa poltrona. Então ela não daria azul, ela te conhece. Ela me deu uma poltrona vermelha por alguma razão. Fiquei muito contente com a minha poltrona vermelha. Tabajara, tu tem disciplina, assim, para fazer as coisas do tipo, esse é o momento de ler, vou sentar tipo o Juremir na sua poltrona vermelha. Tu tem uma disciplina, todos os dias, tal horário, tal, eu vou ler, tira um tempo para isso, ou sai do nada isso? Não, eu tenho uma organização confusa. A bagunça organizada. Bagunça organizada. Eu leio muito por assuntos, por temas, né? E ando e tem épocas que eu busco temas e tal, mas de modo geral eu deixo o barco correr e vou pegando o que aparece assim na margem e levo para ler, levo para a vida. Juremir, estamos chegando no final. Vou deixar o encerramento aí contigo para fazer as últimas homenagens ao nosso convidado. Então, Tabajara, o que a gente quer dizer aqui no nosso programa Pensando Bem é que ficamos realmente felizes com a tua escolha para patrono, achamos que é a mais justa possível e que engrandece a feira. A feira cresce, se agiganta quando ela tem
um patrono como tu. E vai ser uma alegria te encontrar lá Com certeza. na praça, Vai ser, com os sim. Pra ipês, mim os também. jacarandás floridos. Vai ser muito legal te Para ver mim lá na praça. também, com certeza. Tabajara, muito obrigado pela participação aqui Eu no que- programa. Tá? E te cuida bem, aproveita essa ilha aí, tá? Né? Dá uma passadinha na praia por nós de vez em quando e te aguardamos aqui na feira. Vou caminhar um pouco aí na praia, e eu só quero dizer aqui, eu não disse, mas eu acho que também não precisa estar dizendo, mas você tem um escritor aqui importante hoje, moderno aqui, é o Juremir. Obrigado, E- Tabajara. Concordo. Não, mas é um fato, isso é um fato. Aliás, eu tenho ido muito lá na tua cidade lá e lá eles me enchem de livros e vêm carregar de livros do Juremir. E eu acho que sim, eu acho que você tem você tem um escritor com uma capacidade de seguir em frente, transmitir essas ideias confusas hoje que permeiam o nosso universo. Eu acho que tem alguém capaz de discernir sobre isso, é o Juremir. Pô, Tabajara, eu fico emocionado. Elogio vindo de ti e me toca realmente. Elogio Muito do obrigado. patrono. Abraço, Tabajara. Muito obrigado, querido. Valeu. Um abraço também para os dois Abraço, aí. Tabajara. Grande abraço. Tchau. Até mais. Fechamos então, Juremir. Hoje foi Muito online. Até falando nos livros, ganhei mais 2 hoje. Ó. Ganhei mais 2. Esse aqui é imperdível, tá? Obrigado, Nando. Nem tu sabe quantos livros já, né, Juremir? Não, individuais eu tenho 47 livros. Ah, uma vez eu perguntei pra ele, ele não lembrava. Eu contei. 47 47. livros, coisa. Muito obrigado. Pensando bem, hoje conversou com o patrono da Feira do Livro, da nossa feira, 69ª Feira do Livro. Na semana que vem, 9 da manhã, novo encontro aqui na FM Cultura. Bom final de semana para todo mundo. Tchau.